Vamos falar sobre especialmente dois tipos. O primeiro tipo que a gente vai abordar é a CI, ou conjunção integrante. Eu não vou escrever aqui conjunção integrante porque está no material de vocês podem pegar e conferir, tá certo? CI, conjunção integrante, CI. Eu vou reconhecer quando que tiver a função de conjunção integrante, quando o elemento que ele iniciar puder ser trocado pela palavra isso, conforme está no material de vocês. Deu para trocar por isso, nós vamos ter o que como uma conjunção integrante. Lembrando que a conjunção integrante também é chamada de conjunção subordinativa. Vocês podem grifar aí no material de vocês. Conjunção subordinativa. Quer dizer a mesma coisa. Algumas bancas, em vez de colocar a conjunção integrante, coloca conjunção... Pega o meu, tá respondendo, não é? Tá respondendo não, tô brincando. Conjunção subordinativa. É isso. O asterisco que eu faço aqui... Não, eu vou falar do asterisco daqui a pouco, tá? No material de vocês, no caderno de vocês, por favor, copiemos o nosso primeiro exemplo. Aqui na lousa. Saltam as 3 linhas para que a gente possa escrever esses exemplos. Olha. Nessa frase, saúde, eu quero que voltes. Você pode observar esse que iniciando uma frase e que todo esse elemento que eu posso trocar pela palavra isso, eu consigo, não consigo? Vai lá, faz comigo, vai. Eu quero isso. Dica, a gente não vai trocar só o que pela palavra isso. A gente troca todo o elemento que é iniciado pelo que. Façamos a pergunta, vai de novo. Eu quero isso. Deu para trocar por isso, o que vai ser uma CI. O que quer dizer uma CI? Conjunção integrante. Também, essa conjunção integrante é a mesma coisa que chamar de conjunção subordinativa ou conjunção subordinada. Não se deixem atrapalhar. A banca quer fazer graça com você, o menino aprendeu conjunção integrante, a banca bota lá, letra A, conjunção subordinativa. Eu não sabia essa, sabe? É a mesma coisa que conjunção integrante. Tudo bem? Vamos lá mais uma. Ó. É preciso... Ei, boizinho, tem que pegar a TD lá, viu? Tem que pegar a TD lá. Tu pega? Tu disse que faltou mais 5, viu? Além do teu? Na frase, é preciso que tomes cuidado. Vamos fazer aqui, gente, vai. É preciso isso. Deu para trocar pela palavra isso, logo eu vou ter o que como uma CI, conjunção integrante. Deu para trocar pela palavra isso, conjunção integrante. Pedi mais material, viu? Uma coisa que está no material de vocês é que todo elemento que é iniciado pela palavra isso, que tomes cuidado, você chama... Obrigado, viu, boy? O que é uma conjunção integrante e toda essa frase que eu troquei pela palavra isso será chamada de oração subordinada substantiva. O nome parece
Muito difícil. Fala esse nome, fala, gente. Oração subordinada, substantivo. Parece o nome causa impacto, causa medo, né? 3 nomes grandes que a gente aprendia isso no ensino médio e não sabia o que era. Aqui é muito simples. Se tu chama o que de conjunção integrante, automaticamente toda conjunção integrante vai ter 3 nomes. Quais são eles? Vai. Me diz, por que eu estou chamando isso aqui de substantiva? Porque o que é uma condição integrante. Você entende que é uma regra apenas para um monte de classificação. Meu desejo é que passes. Vai, meu desejo é isso. Ou então pode ser o esse, né? É melhor o esse, né? Meu desejo é esse. Qual é o meu desejo? Que passes. Eu tenho aqui, troquei pela palavra isso, o que será uma conjunção integrante. Vai lá. Qual é a consequência de eu ter uma conjunção integrante? Vai ser vai ser uma oração subordinada substantiva. Diz para mim, por que é uma oração subordinada substantiva? Porque tem uma condição integrante. Tem mais alguém faltando, gente? E quem é? E como é que eu sei que é uma conjunção integrante quando troca por isso? É nós. Vamos falar agora aqui sobre o asterisco que eu coloquei aqui. Esse asterisco vai te ensinar um cuidado que você deve ter. Pode olhar no material de vocês que tem um asterisco aí, ó. Não confundir com preposição, o que, gente? Acidental. Por que eu estou falando sobre a preposição acidental? Porque facilmente eu consigo fazer essa troca e muitas vezes eu erro. Então façamos. Eu posso dizer, ó, tenho que estudar. Na frase tenho que estudar, se eu parar para pensar, eu consigo trocar pela palavra isso. Faz comigo, tenho isso. E você equivocadamente poderia chamar isso aqui de uma conjunção integrante. Mas, observação feita aí, sempre que eu tiver a estrutura, qual é? Ter ou haver, mais o que, gente? Mais verbo no infinitivo. Infinitivo. Note que aqui eu tenho o verbo ter ou haver, seguido de que, e o próximo verbo é um substantivo. Portanto, nesse caso, o que trata-se de uma preposição acidental. Ter ou haver, mais que, mais infinitivo. Falemos sobre o próximo tópico. Daqui a pouco eu dou um tempinho para você copiar. Fixe aqui na explicação. Vamos falar agora sobre a PR. Dou um tempo para você copiar. Fixa aqui na lousa. A PR, acompanha no material de vocês. A PR é a mesma coisa que pronome relativo. Eu reconheço o que como PR quando eu consigo trocar pela expressão o qual, a qual, os quais ele varia. A PR, que é pronome relativo, não é só o que exerce a função de PR, de pronome relativo. Como você pode ver aí, existem outros pronomes relativos, como cujo, quem, o próprio, o qual, onde. Esses termos, quando vocês ouvirem, chamá-lo-emos, olha meus óculos, chamá-lo-emos de pronome relativo. Cujo, quem, o qual,
onde você os viu, pronome relativo. Tá certo? Repetindo. Eu consigo identificar o pronome relativo através de quê? A troca pelo o qual. Me dá outros exemplos de pronome relativo, gente. Vai? Outros exemplos de PR. Vai, gente. Cujo, o qual, onde e maravilha. Então, façamos nossa primeira leitura aqui. Eu posso dizer o seguinte, ó. A moça que morreu era jovem. Nessa frase, você localiza o que e consegue... Gente, fixa aqui, daqui a pouco vocês copiam, eu juro. Eu vou copiar 2 frases e dou um tempo. A moça que morreu era jovem. Troca esse que por o qual, vai. A moça a qual, vai. A moça a qual. Diferente da conjunção integrante, no pronome relativo eu troco só o que. Aí fica a moça a qual morreu. Se fosse as moças, se fosse os rapazes. É isso. Então, esse que, porque eu consegui trocar por o qual, é uma PR, pronome relativo. E está também no material de vocês que todo pronome relativo inicia também uma oração subordinada. Mas qual é o tipo da subordinada? Adjetiva. Então eu vou ter oração subordinada adjetiva. Repetindo, fala esse nome, vai. Oração subordinada adjetiva. Pense comigo. Por que eu estou chamando que morreu de oração adjetiva? Fale. Porque tem pronome relativo. E por que é pronome relativo? Por o qual. Veja que é uma reação em cadeia. Se eu classifico de pronome relativo, automaticamente o que é iniciado pelo relativo é uma adjetiva. Você tem que fazer essa associação de consequências. Relativo, oração adjetiva. Não esquece. Se fosse o onde aqui, se fosse o onde, tipo, a casa onde nasci. Esse onde é um relativo? Sim ou não? É. Viu onde, meu filho? Corra para o abraço, pronome relativo. Viu cujo? Pronome relativo. Vai lá. Se eu estou chamando o cujo de pronome relativo, o que é que ele vai iniciar? Oração subordinada adjetiva. Sobrou material aí? Tem alguém faltando? Ei, boizinho, tu tem que pegar lá o material, viu? Oração subordinada adjetiva. É isso. Copia aí, gente, rapidinho. Conseguimos ver o pronome relativo, troca por o qual, os irmãos dele, cujo, quem, o qual, o onde. E uma observação de suma importância é evoluir nosso Pokémon. Saber que o relativo pode ser trocado por o qual é muito básico. A gente entende isso, né, Vitor? Pisca. E tem essa sequência aqui, que eu quero que você coloque aí, ó. Tome cuidado com a sequência O seguido de quê? Essa sequência derruba candidatos. O seguido de quê? Na maioria das vezes, esse O é o que, gente? Pronome demonstrativo. E o que vai ser um pronome o que, gente? Relativo. Essa é a regra geral. Viu a sequência o que é muito comum no nosso dia a dia? Pode ser o seguinte, eu sei o que você falou na reunião passada. O que você fez para todos nós foi louvável. Essa sequência o que está colocada no nosso dia a dia, tem matérias de jornais, tem textos literários. Então é uma expressão muito usual no Brasil e cai em prova.
Regra, o o, pronome demonstrativo, e o que? Pronome relativo. O problema é que a gente tem duas exceções para esse que. As exceções entram agora. Exceções. A primeira é o que com interrogação. Viu uma pergunta, seja ela direta ou indireta, viu uma interrogação, geralmente essa expressão que vem no início da frase. Não é regra, mas ela geralmente vem. Viu uma interrogação? Aí eu vou ter artigo mais pronome interrogativo. E também pode ser o que geralmente vem do que, gente, às vezes vem contraído, às vezes nem é só o que, é o do. Vocês estão lembrados da aula passada, a gente falou do dó. O dó é a junção de quê? De mais ó. Pronto. Dó, do que ou somente o que. Eu vou ter aqui uma comparação em comparativas. Aí, nesse caso, eu vou ter aqui artigo, mais o que, gente? Conjunção comparativa. E a gente vai ver uma questão que trata sobre todos esses tipos hoje. Banca e DIB cobrou assim, ó, faca para cá de nível médio. O que ele quer? A gente está vendo a sequência O seguido de que, e como as pessoas aprendem mais ou menos pela metade, aí fica na dica aqui, ó. O vai seguir de que, sempre será o que, gente? Demonstrativo mais relativo. Mentira. Esse O, nessa primeira frase, é o que, gente? Aqui? É um artigo. E esse que vai ser o que? Vai, gente, é o que? Pronome interrogativo. Pronome interrogativo. Se eu tiver a sequência O seguido de que e houver uma interrogação, ou seja, ser uma frase interrogativa, artigo mais pronome interrogativo. Segundo caso, falei mais do que você. Esse dó é a junção de quê? Me ajude. De mais ó. Preposição, mas é artigo. Esse do que. Analisa a frase inteira. Tá te passando uma ideia de comparação? Não tá não, gente? Falei mais do que você. Eu estou comparando o ato de falar com o seu. Se há uma ideia de comparação, esse O contraído em dó vai ser o que, gente? Um artigo. E esse que? Conjunção comparativa. A última frase diz assim, fica prestando atenção, já você copia. Vi o que você fez. Aqui eu tenho uma interrogação. Eu tenho uma comparação. Aqui a gente chama de frase declarativa, ou seja, é uma afirmação. Ei, eu vi o que você fez. Não é interrogação e nem comparação. Esse O será chamado de pronome o que, gente? Demonstrativo. E o que? Pronome relativo. Você pode copiar agora. Analisando essas frases comigo, nós temos o seguinte. Brasileira, a qual fez retorno. Se o que? Consigo trocar por a qual, nós temos uma PR, ou seja, pronome relativo. Fez retorno voluntário, bababá, não tem mais nenhum que. Partimos para a próxima. Os setores planejaram isso. Os setores planejaram isso. Portanto, esse que deu para trocar por isso, logo teremos uma PR, pronome relativo.
Ex-presidente faz apelo por anistia. Alguém tem isso. Alguém tem isso. Dá para trocar pela palavra isso? Dá. Só que se você observar, nós temos uma estrutura mista. Ter ou haver, seguido de que, seguido de infinitivo. Esse que é uma preposição que, gente? Acidental. Perfeito? Ibovespa ao vivo. Confira o que movimenta o mercado. Veja, eu tenho a sequência O seguido de que não tem aqui uma ideia de comparação nem de interrogação, não é uma pergunta. Portanto, esse O será um pronome demonstrativo e o que será um pronome relativo. Sequência O mais que, sem comparação e interrogação, esse que será um relativo, tá bom? Brutal e sem cura. O que é a doença da atriz Malu Rocha? Veja, interrogação, então aqui vai ser um artigo, e esse que será um pronome o que, gente? Interrogativo, conforme eu avisei aí no quadro. Senadoras líderes são mais, olha aqui o mais, são mais interrompidas do que. Geralmente, a sequência do que é comparação. O dó aqui é uma preposição mais artigo e o que é uma conjunção comparativa. Perfeito? Sim? Espero que vocês tenham acertado. A gente dá prosseguimento nas questões. Vamos lá, o que foi que pediu aqui da Consulpan? Ele pediu, indique o trecho a seguir que sua função difere-se, acho que deveria, que se difere. Quer ver? Vamos ver aqui a correção. Que se difere daquela vista nos demais trechos destacados. Então, uma diferente das demais. Vamos lá. A partir da interação dessas limitações com o ambiente é que surgem esse é que, o é seguido de que, nessa frase, a gente vai aprender na parte 2 daqui a pouco. Nós temos aqui como é que eu vou dizer? Uma partícula expletiva de realce. É isso. Note que eu consigo tirar o é e o que ao mesmo tempo. Leiamos a frase sem esses dois aspectos. A partir da interação dessas limitações com o ambiente é que surgem as deficiências. A partir da interação dessas limitações com o ambiente surgem as deficiências. Esse é seguido de que nós temos uma partícula expletiva de realce. A gente vai falar mais nas demais na próxima aula, mas eu já te adianto aqui. O que, sempre que for dispensável ao contexto, ele é expletivo. Expletivo quer dizer não necessário, enfeite, adorno, tá bom? Aqui é o e o que são expletivos. Cada indivíduo possui uma combinação única de características, as quais incluem tanto ponto. Então, aqui eu tenho um pronome relativo. Questões às quais pronome relativo. As Paralimpíadas às quais estendem pronome relativo. Então, você pode ver que B, C e D são pronomes relativos. Não saber o que é essa primeira não me ausenta de adivinhar essa questão, de acertar essa questão, tá? Letra A. Eu acredito que muitos de vocês que estão fazendo agora pensaram isso aqui ser uma conjunção integrante. É isso, não foi? De qualquer forma, você acertou. Aguarda a próxima aula para a gente entender o que é a partícula expletiva de realce. Façamos a segunda, que é de certo, verdadeiro e falso. Diz assim: se eu pudesse me resumir, diria isso.
Naturalmente, esse que é uma conjunção integrante. É classificada como conjunção subordinativa integrante? Esse nome aqui, gente, subordinativa, conforme eu avisei na aula, é somente um nome a mais. Vou te dizer por quê. Nessa frase, quando se disse diria isso, quando a gente consegue trocar pela palavra isso, quer se dizer que a oração que é iniciada pelo que, ou seja, que sou irremediável, é uma oração subordinada substantiva. Se deu para trocar por isso, é uma conjunção integrante. Toda conjunção integrante já ganha 3 nomes. Quais são eles? Oração subordinada substantiva. Toda conjunção integrante dá início a uma substantiva. Nesse caso, é uma objetiva direta. Eu não vou colocar isso agora, porque a gente vai ver isso lá em sintaxe. Combinado? Então, aqui a questão está certa. Explicando só porque era um nome subordinativa. Na terceira. Além de seu valor e importância dentro de seu contexto de discurso, o significado único o qual ela possui. Aqui é uma PR. A partícula que desempenha a função de pronome relativo, conforme está no enunciado. Aponte em que desempenha essa mesma função. Simples. Queremos entender aquilo qual você realmente quis dizer. Eita, não é aquilo qual não. O seguido de que, em frases interrogativas, esse o é um artigo e o que é um pronome o que, gente? Interrogativo. As pessoas que decoram a regra pela metade, com certeza, erraram esse quesito porque pensam que toda a sequência O seguido de que, o que é relativo. E não é conforme você viu, é um pronome interrogativo. Ele nunca me visita, que o trabalho nos impede. A gente também vai ver na próxima aula que o que, quando é sinônimo de pois, ele é uma conjunção explicativa. Troca pelo pois, pelo porquê. Ele nunca me visita, porque o trabalho o impede de viajar. Ele nunca me visita, porquanto o trabalho o impede. Esse que, sinônimo de pois, ele é uma conjunção explicativa. Não é nem A nem B. O jornal Zero Impacto, o qual você acertou essa. Você poderia não saber o que são as outras, mas essa aqui você acertou. Logicamente, a D também você acertou, porque nota aqui que eu tenho uma ideia de comparação. Viajar de avião é mais prazeroso do que viajar de carro. Está comparando o tipo de viagem. Carro, avião. Na verdade, avião e carro. Aqui é uma conjunção comparativa. Perfeito? Quarta da Selecom disse assim: faz-se necessário evidenciar autorias as quais, PR, da história ocidental e evidenciar autorias as quais, é bom que você entenda, candidato, que aqui existe uma elipse. Nós temos dois pronomes relativos, aqui é a letra A. Pensa comigo, ó. Faz-se necessário evidenciar autorias as quais estivessem à margem da história da arte ocidental. Aí aqui foi suprimida uma parte para evitar repetição. Vou botar até entre parênteses para você perceber, ó. E faz-se necessário evidenciar autorias as quais, por muito tempo, não foram consideradas. Houve a supressão de uma oração inteira porque ela já está aqui. Eu não preciso. Mas quando eu suprimo um termo, faz você errar. Acredito que muitos hesitaram nessa resposta por não perceber essa elipse. O que é elipse, professor? É a omissão de um termo que já foi escrito anteriormente. Também pode ser chamado de zeugma, tá? Aqui também é um pronome relativo. Quando eu revelo a parte omitida, você consegue perceber
que é um pronome relativo. Professor, assim fica difícil. Fica mesmo. Vamos lá para a próxima. Quinta. Quinta tem D? Tem não. Desde 12 de janeiro, moradores relatam quedas de energia na sua região, as quais também afetam PR, comerciantes, os quais relatam PR também. PR, pronome relativo, pronome relativo. Sexta, IBFC. Ele pede uma que seja diferente das demais. A narração da cena vergonhosa a qual aí se deu. Eu acho que aqui é uma PR. Contentemo-nos com dizer isso. Aqui é uma conjunção integrante. Então, se ele quer a diferente, ou vai ser A ou vai ser B. Por quê? Porque essa próxima vai ser ou pronome relativo, as duas próximas, ou conjunção integrante. Vamos ver. Para convencer a rapariga, a qual era do interesse e dever dela. Vendo, enfim, isso. Vendo isso. Aqui é uma conjunção integrante. Não tenho dúvida. Então, essa tem que ser uma conjunção integrante. Só que a estrutura dessa frase está tão bem organizada que pode fazer parecer que aqui é uma PR. Vejamos. Para convencer a rapariga de que era do interesse. Esse que, gente, completa o verbo convencer. Note como eu consigo fazer a troca. Para convencer a rapariga disso. Tire a rapariga. Para convencer isso. Para convencer isso. Isso aqui é uma conjunção integrante. Porque a proximidade desse substantivo com o relativo faz parecer um pronome relativo. Gente, parece muito um pronome relativo, mas se fosse relativo nós não teríamos gabarito. Então, sim, gente, o gabarito é A, é um pronome relativo, tá? É a única que é diferente. Para convencer isso, para convencer a rapariga disso, que era do interesse e dever dela. Muito difícil. Comenta aqui embaixo se você errou, que eu tenho certeza que você errou. Vamos aqui na sétima, que diz assim. Esse tipo de estratégia pode fazer com que pessoas que lidam com problemas psicológicos tenham momentos de... Pode fazer isso. Isso o quê? Com que pessoas que lidam? Pode fazer isso, conjunção integrante, pessoas às quais pronome relativo. Letra A. Tranquilíssima aqui, né? 8. Nossa Senhora, o tamanho dessa questão. Aponta isso, conjunção integrante. 6.000 cidades brasileiras às quais pronome relativo. Não há como negar isso, conjunção integrante. Permitindo isso, conjunção integrante. Um concorrente o qual pronome relativo. É um trabalho o qual pronome relativo. Onde é que tem pronome relativo? Em 6, 5 e 2. 2, 5 e 6, letra B. É isso, letra B. Tranquila, né, gente? Apesar de ser idecão, tá tranquila. Vamos para a nona. O que é que diz a nona aqui? Idecão também. O termo que é diferente dos demais. Não é a observação a qual, pronome relativo. Já a droga a qual, pronome relativo. Não se pode compreender isso, conjunção integrante. Há de haver uma razão a qual, pronome relativo. Tranquilo. Letra C. 10. Sabe-se que a partícula que... Vamos lá. Parece isso. Conjunção integrante. É isso. Letra B. Tranquilex. Aqui abaixo vai ter as respostas comentadas, né? Tchau, gente. Forte abraço. Tudo de bom.